Se alguém me dissesse que minha lua de mel se transformaria no pior pesadelo da minha vida, eu jamais teria acreditado. Mas aqui estou eu, revivendo aquele dia como se tudo estivesse acontecendo de novo. Eu e meu marido, Daniel, nos casamos há poucos dias. A emoção ainda estava à flor da pele e nossa viagem para Singapura era a cereja do bolo para começar essa nova fase juntos. O aeroporto de Londres estava movimentado como sempre, mas para mim tudo parecia mágico. Nós passamos pelo embarque sorrindo, segurando as mãos um do outro, falando sobre os passeios que faríamos. Mal posso esperar para ver os jardins suspensos, disse Daniel animado enquanto conferia nossos assentos no bilhete. Nos acomodamos no avião lado a lado, perto da asa. Eu amava ver a cidade ficando pequenininha lá embaixo conforme o avião subia. Quando as luzes do cinto de segurança se apagaram, me permiti relaxar. Daniel sempre foi mais precavido do que eu. Ele manteve o cinto afivelado, enquanto eu me soltei um pouco, pegando meu celular para tirar fotos. Melhor manter o cinto, amor, ele alertou, meio sorrindo. Relaxa, vai ser um voo tranquilo. Brinquei, sem imaginar o que nos esperava. As primeiras horas transcorreram sem problemas. Jantamos, conversamos sobre nosso roteiro e até assistimos a um filme juntos. Tudo parecia perfeito. Até que a primeira sacudida veio. O avião deu um leve solavanco, nada fora do comum. Olhei pela janela e vi nuvens mais densas. O céu, antes limpo, agora estava carregado. Foi então que veio o aviso do capitão. Senhores passageiros, estamos entrando em uma zona de turbulência. Pedimos que todos retornem aos seus assentos e afivelem os cintos. O tom de sua voz era calmo, mas firme. Daniel apertou o cinto e olhou para mim. Agora, você me escuta? Revirei os olhos e fiz o mesmo, ainda sem me preocupar tanto. Mas em questão de segundos, a sacudida ficou mais forte. O avião parecia um brinquedo de parque de diversões, subindo e descendo com força. Pratos caíram das bandejas, líquidos se espalharam pelo chão. A aeromoça mais próxima de nós tentou caminhar pelo corredor, mas segurou firme em um dos assentos para não cair. Foi então que veio o primeiro grande impacto. O avião despencou. Minha cabeça foi jogada para trás contra o encosto. Meu estômago revirou como se eu estivesse em queda livre. Gritos ecoaram pela cabine. Olhei para o lado e vi passageiros segurando as poltronas, os olhos arregalados. Meu coração disparou. Daniel segurou minha mão com força. Isso não é normal, ele murmurou, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a minha mão. Outro impacto, mais forte. Eu ouvi um estrondo metálico no avião, como se algo estivesse cedendo. A fuselagem rangeu. Meu corpo foi empurrado contra o assento com força. E então, aconteceu o pior. O avião deu uma guinada brusca e despencou novamente, agora ainda mais rápido. Foi como se o chão tivesse desaparecido. Vi passageiros sendo arremessados para o teto, suas cabeças batendo com força, sons de dor, desespero, pânico. A última coisa que vi antes de fechar os olhos foi Daniel sendo lançado para frente, gritando de dor. O tempo pareceu desacelerar. Eu queria gritar, mas minha voz ficou presa na garganta. Tudo que ouvi foram os sons abafados do caos ao meu redor. O avião estava caindo. Minha cabeça girava, minha visão tremia. A cabine se tornou um cenário de desespero absoluto. Malas voavam pelo corredor, copos de plástico e objetos pessoais flutuavam antes de despencar violentamente. E então, eu o vi. Daniel. Meu marido foi arremessado contra o assento à nossa frente. O impacto foi brutal. Eu ouvi o estalo seco do osso quebrando. Ele gritou. Um grito de dor intensa, desesperador, que cortou minha alma. Daniel! Tentei alcançá-lo, mas eu mesma mal conseguia me mover. Ele se contorceu segurando o braço, o rosto pálido de dor. Apenas por um milagre eu permaneci presa ao assento.
Meu cinto me segurava, mas minha mente estava à beira do colapso. E então, o pior aconteceu. Do outro lado da cabine, um passageiro foi jogado para cima, batendo a cabeça no teto com força. Ele caiu desmaiado no chão. Ao seu lado, uma senhora tentava se segurar na poltrona, mas foi puxada para cima quando o avião despencou de novo. O pânico era absoluto. Foi quando eu vi um senhor de idade, sentado a algumas fileiras de distância, levar as mãos ao peito, os olhos arregalados em agonia. Ele estava tendo um ataque cardíaco, quis me levantar, quis ajudar, quis fazer qualquer coisa, mas eu era apenas uma espectadora do horror. A turbulência não parava. "Agarrem-se em alguma coisa!" gritou uma das aeromoças, sua voz tomada pelo medo. Meu estômago revirou quando o avião balançou violentamente mais uma vez. Ouvi o barulho da fuselagem se retorcendo. Eu não sabia se sairíamos vivos dali. O avião deu uma guinada para cima. A pressão no meu peito era esmagadora. Eu mal conseguia respirar. Daniel estava ao meu lado, gemendo de dor. Seus olhos estavam fechados e ele pressionava o braço contra o peito, tentando controlar o sofrimento. A cabine continuava um caos. Passageiros choravam, rezavam, seguravam uns aos outros. O medo era absoluto. E então veio o primeiro momento de alívio. O avião parou de despencar. A sensação de queda livre diminuiu e a aeronave pareceu se estabilizar. Ainda tremíamos, mas agora os solavancos eram menos violentos. Por um instante houve silêncio. Um silêncio pesado. Foi nesse momento que uma aeromoça correu até o senhor idoso que havia passado mal. Ela tentou reanimá-lo. "Senhor, o senhor pode me ouvir?" Ele não respondeu. Meu coração apertou. Eu sabia o que aquilo significava. Outros passageiros também perceberam. Um homem próximo abaixou a cabeça e cobriu o rosto com as mãos. Ele sabia. Todos sabíamos. Um nó se formou na minha garganta. Alguém havia morrido naquele voo. Me virei para Daniel, segurando sua mão trêmula. Ele estava vivo. Isso era tudo que importava para mim naquele momento. A voz do piloto surgiu nos alto-falantes. "Senhores passageiros, conseguimos estabilizar a aeronave, mas precisamos realizar um pouso de emergência. Estamos nos dirigindo ao aeroporto mais próximo." Ninguém comemorou. O medo ainda estava ali. Minha cabeça estava a mil. Eu só conseguia pensar que, se aquela queda tivesse durado um pouco mais, talvez eu nunca mais visse Daniel de novo. A viagem dos sonhos havia se transformado em um verdadeiro pesadelo. O avião ainda tremia. Cada solavanco fazia meu coração pular no peito. O medo de mais uma queda ainda estava ali. A aeromoça caminhava pelo corredor, verificando os feridos. Algumas pessoas estavam com cortes profundos na testa. Outras seguravam os braços ou pernas em posições estranhas, provavelmente quebrados. O senhor que teve um ataque cardíaco não se movia mais. A voz do piloto voltou aos alto-falantes. "Estamos nos aproximando do aeroporto de Yangon, em Mianmar. Pedimos que todos permaneçam sentados e com os cintos afivelados. A tripulação está preparada para um pouso de emergência." Preparada para um pouso de emergência. Essas palavras ecoaram na minha cabeça. Daniel respirava com dificuldade ao meu lado. Eu segurava sua mão, tentando transmitir alguma segurança. Mas eu mesma estava à beira do colapso. O avião começou a descer. A pressão aumentou. Senti meus ouvidos tamparem. O silêncio dentro da cabine era sufocante. Ninguém falava. Apenas esperavam. E então veio o primeiro impacto. As rodas tocaram o chão com brutalidade. O avião quicou, balançou para os lados. Pessoas gritaram. O freio foi acionado com força, jogando todos para frente. Por um momento, pensei que não pararíamos a tempo. Mas então, após alguns segundos que pareceram uma eternidade, paramos. O avião finalmente estava no chão. Estávamos vivos. Por um instante, ninguém reagiu, até que os primeiros soluços começaram.
Pessoas chorando de alívio, de pavor, da dor física e emocional de tudo o que tinham acabado de viver. A porta da aeronave se abriu. Equipes médicas entraram correndo. Meu olhar foi direto para o senhor idoso. Eles tentaram reanimá-lo, mas eu sabia, todos sabíamos. Uma maca foi trazida para Daniel. Ele seria levado para o hospital. Antes de sairmos, olhei mais uma vez para a aeronave. O avião que quase se tornou nosso túmulo. Alguns dias depois, eu ainda me pegava olhando para o nada, tentando entender o que tinha acontecido. Daniel estava deitado na cama do hotel, o braço imobilizado. Ele teve sorte. Poderia ter sido muito pior. Eu mal conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o avião despencando. Sentia o peso do meu corpo sendo puxado para cima. Ouvia os gritos. Via o terror nos rostos das pessoas. A notícia do acidente circulou no mundo todo. O relato da turbulência extrema, do passageiro que faleceu, dos feridos. Mas só quem estava ali sabia o que realmente aconteceu. Eu pensava em cada detalhe. No fato de que, se não estivesse de cinto, talvez eu mesma tivesse sido arremessada contra o teto. No fato de que a vida pode mudar em questão de segundos. Daniel percebeu meu olhar perdido e segurou minha mão. Você está aqui, ele disse, apertando de leve. Senti um nó na garganta. Nós estamos aqui. Mas nem todos estavam. Essa era a parte mais difícil, saber que alguém não conseguiu sair daquele avião vivo. Suspirei, olhando para o lado de fora da janela. O céu estava limpo, azul, como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo havia mudado. Tragédias sempre parecem distantes, até que se tornam a sua realidade. Se essa história te prendeu até aqui, imagine as próximas. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder nenhum relato aterrorizante. Isso ajuda muito a trazer mais histórias incríveis para vocês. A estrada para Paraty sempre foi considerada uma das mais bonitas do Brasil. O caminho serpenteia entre montanhas e o oceano, um cenário paradisíaco. Mas naquela noite, entre a escuridão da mata fechada e o silêncio absoluto, esse paraíso se tornaria o palco de um pesadelo. André e Camila planejavam essa viagem há meses. Um fim de semana romântico, longe da rotina, apenas os dois. Saíram de Duque de Caxias no início da noite, pegaram um Uber e a viagem começou tranquila. O motorista, um homem simpático de uns 40 e poucos anos, puxava a conversa casualmente, enquanto a cidade desaparecia no retrovisor. Vocês já vieram para Paraty antes? Perguntou ele. André sorriu. Não, mas sempre ouvimos falar que é lindo. O motorista assentiu. É um lugar incrível. Mas tem que ficar esperto na estrada, sabe? Tem uns trechos meio perigosos. Camila, que já estava meio sonolenta, abriu os olhos. Como assim? Ah, assaltos, emboscadas, essas coisas que a gente vê no noticiário. A frase ficou no ar, mas ninguém queria alimentar o medo. O casal voltou a se distrair com a vista, enquanto o Uber seguia em direção ao litoral. Só que, pouco antes de chegarem ao destino, o motorista começou a diminuir a velocidade. André estranhou. Não havia nenhum carro à frente, nem sinal de engarrafamento. Ele olhou pelo retrovisor e notou algo que fez o sangue gelar. 3 vultos saíam da mata, caminhando em direção ao carro. O primeiro tiro veio antes que André conseguisse reagir. O som da explosão dentro do carro foi ensurdecedor. O motorista, que segurava o volante com firmeza 1 segundo antes, agora tombava para frente, o peito encharcado de sangue. Camila gritou. André tentou abrir a porta, mas antes que pudesse sair, uma mão suja e calejada o agarrou pelo pescoço e puxou de volta para dentro. Os criminosos cercaram o carro.
3 homens armados, com roupas escuras e rostos cobertos. Eles não estavam ali por acaso. O motorista morreu? Perguntou um deles. Outro riu. Se não morreu, agora já era. Ele levantou a arma e atirou mais uma vez. Camila soluçava baixinho. André tremia, o coração disparado. O cheiro de sangue e pólvora impregnava o carro. Eles sabiam que eram os próximos. E esses dois? O terceiro homem perguntou, cutucando André com o cano da arma. O líder do grupo suspirou, como se fosse apenas mais uma noite de trabalho. Já estamos sujando as mãos. Melhor queimar tudo logo. Camila prendeu a respiração. André olhou para ela. Os olhos diziam tudo. Fingir de mortos era a única chance. Os criminosos começaram a discutir. Era agora ou nunca. O tempo parecia ter congelado. O cheiro metálico do sangue impregnava o ar e a respiração do casal estava suspensa. Camila e André permaneceram imóveis, os olhos semicerrados, os corpos enrijecidos. Qualquer movimento errado e aquele carro se tornaria seu túmulo. Os criminosos continuavam discutindo entre si. Se queimarmos tudo, não deixamos rastros. Mas e se alguém já tiver visto a gente? Não tem ninguém nessa estrada a essa hora. Vamos acabar logo com isso. André sentiu o coração martelando contra as costelas. O suor escorria pela testa, misturando-se com o sangue do motorista que ainda estava quente. Ele queria gritar, queria correr, mas sabia que qualquer movimento seria o fim. Camila estava ao seu lado, os dedos contraídos em um aperto invisível. Seus olhos estavam abertos apenas o suficiente para enxergar a silhueta dos criminosos se movendo ao redor do carro. Um deles acendeu um isqueiro, a chama tremulando na escuridão. Vão queimar a gente vivo, pensou André, o desespero apertando sua garganta. De repente, um dos criminosos se afastou do grupo. Ele pegou algo no porta-malas e jogou no banco da frente. Era um galão de gasolina. O cheiro forte logo invadiu o carro, encharcando os bancos e se espalhando pelo chão. André sentiu o desespero tomar conta. Se ficassem ali por mais alguns segundos, morreriam carbonizados. Então, um barulho distante cortou o silêncio. Um carro se aproximava na estrada. Os criminosos ficaram tensos. Droga, alguém tá vindo! O líder xingou e olhou para os comparsas. Rápido, apaga essa luz e some daqui. Depois a gente volta. O isqueiro foi fechado no último instante. E o cheiro de gasolina ainda impregnava o carro quando os 3 homens correram para dentro da mata. O silêncio voltou, apenas quebrado pelo som do motor distante que se aproximava. André não pensou 2 vezes. Sentiu a mão de Camila apertar a sua. Era a chance deles. Em um movimento rápido e desesperado, os dois abriram as portas e se jogaram para fora do carro. Os joelhos encontraram o chão de terra dura, mas a dor não importava. Precisavam correr. Os criminosos perceberam a movimentação. Ei, eles fugiram! E então, os tiros começaram. O som das balas atravessava o ar, ricocheteando nas pedras da estrada. André puxou Camila com força e os dois se arrastaram para dentro da mata fechada. A vegetação densa era sua única proteção agora. Camila tropeçou, mas André a segurou. Não podiam parar. A adrenalina queimava suas veias. Cada galho quebrado sob seus pés parecia um tiro no escuro. Cada folha que roçava em seus rostos era uma ameaça invisível. Mais tiros foram disparados, mas a escuridão da floresta os engoliu. Eles continuaram correndo até que os tiros cessaram. O silêncio era pior do que os disparos. Camila caiu de joelhos, ofegante, segurando o peito. André se abaixou ao lado dela. Acha que eles desistiram? O olhar dela estava assustado. E então, um estalo veio da escuridão. Eles não estavam sozinhos na mata. O estalo soou como um trovão nos ouvidos de André e Camila. Eles prenderam a respiração, os olhos arregalados, buscando qualquer movimento na escuridão da mata. Camila segurou o braço de André com força. Eles estão aqui.
A vegetação densa dificultava a visão. Apenas sombras se moviam ao redor, e o som dos grilos e sapos da floresta agora parecia abafado, como se a própria natureza estivesse em suspense. André pressionou o indicador contra os lábios, sinalizando para Camila ficar em silêncio. Lentamente ele se abaixou, puxando-a junto. Se corressem agora, fariam barulho demais. Precisavam se esconder. Os segundos se arrastavam como horas. Então, ouviram passos. Alguém se aproximava lentamente, esmagando folhas secas sob os pés. O coração de Camila disparou. Ela queria gritar, mas mordeu o lábio com força. André olhou ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse ajudá-los. Seu olhar encontrou um buraco profundo, coberto parcialmente por raízes e folhas. Sem pensar duas vezes, puxou Camila e os dois deslizaram para dentro. A terra era fria e úmida. Camila sentiu a respiração acelerada de André perto dela. Os passos continuaram, parando logo acima. Apenas um galho os separava da visão dos criminosos. Então, uma voz cortou o silêncio. Eles estão por aqui. Eu sei que estão. Camila fechou os olhos com força. Sua pele estava arrepiada, o corpo inteiro tensionado. Ela sentia cada batida do próprio coração como se fosse um tambor dentro do peito. Acima deles, o criminoso girava a lanterna de um lado para o outro. A luz tremulava entre as folhas, criando sombras assustadoras ao redor. Não faz barulho. André sussurrou tão baixo que mal conseguia ouvir a própria voz. Os minutos passaram arrastados. A lanterna parou de se mover. O homem bufou frustrado. Eles fugiram. Vamos dar o fora daqui. Outro estalo na mata. Os passos se afastaram lentamente. André e Camila esperaram. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A floresta voltou a se encher dos sons noturnos. Grilos, corujas, o vento balançando as folhas. Camila soltou um suspiro longo, mas controlado. Olhou para André com olhos marejados. E agora? Ele engoliu seco. Esperamos amanhecer. Depois seguimos para a estrada. Camila assentiu, abraçando os próprios joelhos. A noite era interminável. Cada pequeno som da floresta parecia o prenúncio de uma nova ameaça. Eles não dormiram. Apenas esperaram, torcendo para que o próximo raio de sol trouxesse segurança. Quando o céu começou a clarear, André se levantou primeiro, observando o entorno. Tudo parecia calmo. Mas será que estavam realmente seguros? O primeiro raio de sol rompeu a escuridão da floresta, tingindo o céu com tons alaranjados. Mas para André e Camila, não havia alívio. O medo ainda os mantinha alertas. André espiou por entre as folhas, tentando enxergar qualquer sinal dos criminosos. O silêncio era profundo. Nenhum movimento suspeito. Apenas o som do vento passando pelas árvores. Ele se virou para Camila. Precisamos sair daqui agora. Camila estava exausta, os olhos fundos de cansaço, mas assentiu sem hesitar. Eles se levantaram lentamente, cada passo calculado para não fazer barulho. Seguiram o curso do riacho, pisando dentro da água para evitar deixar rastros. O chão escorregadio quase os fez cair várias vezes, mas continuar era a única opção. Depois de quase 1 hora de caminhada tensa, a vegetação começou a abrir. Havia uma estrada de terra mais adiante. Ali, Camila apontou, a voz tremendo de esperança. Mas antes que pudessem avançar, um barulho os fez congelar. O rugido de um motor. Um carro velho vinha se aproximando. André puxou Camila para trás de uma árvore. O coração dos dois disparava. Poderia ser qualquer um, até mesmo os criminosos voltando para garantir que não houvesse sobreviventes. O veículo diminuiu a velocidade, parando alguns metros à frente. A porta se abriu. Um homem desceu. Camila segurou a respiração. Era um senhor idoso, com roupas simples e um chapéu de palha. Ele olhou ao redor, franzindo a testa. "Tem alguém aí?" perguntou em voz alta.
Camila olhou para André, os olhos pedindo uma decisão. Era um risco, mas ficar na mata poderia ser ainda pior. Reunindo toda a coragem que restava, André deu um passo à frente. O homem deu um pequeno salto para trás ao ver André sair da mata, seguido por Camila. Ambos estavam cobertos de sujeira, arranhados, descalços e tremendo. "Pelo amor de Deus, o que aconteceu com vocês?" O idoso perguntou, claramente assustado. Camila tentou falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O trauma ainda apertava o peito. André respirou fundo. "Precisamos de ajuda. Fomos atacados na estrada." O senhor hesitou por um momento, depois acenou com a cabeça. "Entrem no carro. Eu levo vocês até a polícia." Os dois se entreolharam antes de finalmente se aproximar. O homem abriu a porta do veículo e eles entraram, sentindo um misto de alívio e pavor. Estavam a salvo, ou pelo menos era o que esperavam. A viagem até a delegacia foi silenciosa. Camila segurava as próprias mãos, tentando conter o tremor. Quando chegaram, policiais os receberam com olhares de espanto. A história que contaram fez os agentes se entreolharem, sérios. O local do crime foi investigado. O carro do Uber estava completamente queimado e o corpo do motorista carbonizado. Os criminosos haviam apagado quase todos os rastros. Quase. As buscas levaram semanas, mas os bandidos foram identificados e presos. Eram criminosos que já haviam cometido outros ataques na estrada. Apesar da justiça ter sido feita, o verdadeiro pesadelo nunca terminou. André e Camila sobreviveram, mas o medo nunca os abandonou. Nunca mais viajaram à noite. Nunca mais confiaram plenamente em estranhos. Nunca mais se sentiram realmente seguros. E toda vez que ouviam um motor se aproximando na estrada, um arrepio percorria suas espinhas. Eles sabiam que naquela noite escaparam por pouco e que poderiam ter sido apenas mais 2 nomes esquecidos nas estatísticas. Mas algumas cicatrizes nunca desaparecem. O que vou contar hoje é um daqueles casos que mudam a forma como enxergamos o mundo. Algumas histórias nos assustam pelo sobrenatural, mas outras são ainda mais aterrorizantes justamente por serem reais. Fernanda e Vicente eram um casal aventureiro, brasileiros na casa dos 30 anos, apaixonados por motocicletas e pela sensação de liberdade que uma viagem de estrada traz. Eles tinham o sonho de percorrer o mundo sobre 2 rodas e já haviam passado por vários países antes de decidirem explorar a Índia. O plano era simples, seguir uma rota menos convencional, longe dos pontos turísticos lotados. Jharkhand parecia um destino perfeito. Florestas densas, montanhas e um toque de misticismo no ar. Eles sabiam que era um estado pouco explorado, mas foi justamente isso que os atraiu. Nos primeiros dias, tudo correu bem. A estrada era desafiadora, mas a vista compensava. Eles passavam por vilarejos pequenos, onde os moradores os observavam com curiosidade. Alguns sorriam, outros pareciam desconfiados. Havia uma sensação estranha no ar, como se estivessem invadindo um território onde não eram bem-vindos. Mas Vicente não se preocupou. Ele sempre acreditou que, com respeito e cautela, qualquer lugar poderia ser seguro. Eles decidiram acampar naquela noite. Nada de hotéis ou pousadas. Apenas os dois, a moto e uma barraca no meio da natureza. O local parecia tranquilo, afastado da estrada principal, cercado por árvores altas que balançavam ao sabor do vento. O tipo de cenário que qualquer amante da aventura adoraria. Mal sabiam eles que aquela seria a pior noite de suas vidas. A barraca já estava montada, a moto estacionada ao lado. O céu estava limpo e a lua iluminava a clareira com um brilho pálido.
Vicente fez uma fogueira enquanto Fernanda terminava de organizar o que precisavam para passar a noite. Eles conversaram por um tempo, rindo de histórias de viagens anteriores. Aquele momento era exatamente o que eles buscavam: liberdade, silêncio e a sensação de estarem longe do mundo. Mas então veio o primeiro sinal de que algo estava errado. No meio da conversa, Vicente percebeu um barulho estranho vindo da mata. Algo leve, como galhos se partindo sob passos cautelosos. Ele parou de falar e olhou para a escuridão ao redor. "O que foi?" perguntou Fernanda. Ele forçou os olhos, tentando enxergar além das sombras, mas não viu nada. "Acho que foi só um animal", respondeu, tentando afastar a inquietação. O silêncio voltou, mas a sensação de alerta permaneceu. Vicente sempre foi bom em perceber mudanças no ambiente, e naquele momento havia algo ali que ele não conseguia identificar. O vento soprou mais forte, fazendo as árvores rangerem. A fogueira tremeluzia, projetando sombras distorcidas na barraca. Foi então que o barulho veio de novo. Mais alto, mais próximo. Dessa vez Fernanda também ouviu. "Tem alguém aí?" Vicente perguntou, levantando-se devagar. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. Mas então, algo brilhou entre as árvores. Olhos. Vários pares de olhos observando do escuro. E antes que pudessem reagir, eles estavam cercados. Vicente sentiu o coração disparar. O instinto de sobrevivência gritou dentro dele, mas antes que pudesse reagir, o primeiro golpe veio. Uma pancada seca na lateral da cabeça o jogou contra o chão. Ele sentiu o gosto de sangue na boca antes mesmo de entender o que estava acontecendo. A fogueira tremulava, lançando sombras grotescas enquanto os homens emergiam da escuridão. Eram vários. O rosto coberto por panos, olhos frios e calculistas. Fernanda gritou, mas o som foi abafado por uma mão áspera que a puxou para longe. Vicente tentou se levantar, mas um chute violento atingiu suas costelas, fazendo-o cair novamente. A dor era insuportável, mas pior do que a dor era a sensação de impotência. Ele tentou rastejar, agarrando o solo com as unhas, mas mãos brutais o seguraram. Seu mundo girava entre flashes de luz e escuridão. Ele conseguia ouvir os risos baixos, os sussurros, em uma língua que ele não entendia. Fernanda chorava. Ele queria ajudá-la, precisava ajudá-la, mas não conseguiu. O som do tecido sendo rasgado e os gritos desesperados ecoaram na noite, cortando o ar como uma lâmina. Vicente fechou os olhos, sentindo as lágrimas quentes misturadas ao sangue que escorria de sua testa. Ele falhou. Ele não conseguiu protegê-la. E isso o assombraria pelo resto da vida. O tempo perdeu o significado. Vicente não sabia se tinham se passado minutos ou horas. Sua visão estava turva, o corpo inteiro doía e cada respiração era um esforço. Ele sentia gosto de sangue, a pele coberta de poeira e suor. Aos poucos, os sons ao redor começaram a se acalmar. Passos se afastavam, risos diminuíam, até que o silêncio caiu como um manto pesado sobre a clareira. Vicente forçou o corpo a se mover, primeiro os dedos, depois os braços. A dor rasgava cada músculo, mas ele se arrastou até Fernanda. Ela estava caída, o olhar perdido no nada. Seu rosto estava pálido, sujo de terra e lágrimas. O corpo tremia involuntariamente. Fernanda. A voz de Vicente saiu fraca, quase um sussurro. Ela não respondeu. Não parecia sequer ouvir. Ele tentou sentar-se ao lado dela, mas a dor nas costelas o impediu. Sentiu as lágrimas voltarem, dessa vez por pura frustração, por ódio, por saber que nada do que fizesse apagaria o que tinha acontecido. Aos poucos, a realidade começou a se impor. Eles precisavam de ajuda. Com os dedos trêmulos, Vicente alcançou o bolso da jaqueta e puxou o celular. A tela rachada piscou, o brilho do visor sendo a única coisa viva naquele cenário sombrio. O sinal era fraco,
mas existia. Ele ligou para a embaixada brasileira. Sua voz era apenas um murmúrio quando conseguiu dizer: "Fomos atacados, precisamos de ajuda." A resposta veio entrecortada por chiados, mas foi suficiente para acender uma esperança mínima. A ajuda estava a caminho. Agora restava apenas esperar. O tempo se arrastava de forma cruel. A escuridão da noite parecia não ter fim, e cada segundo era uma tortura silenciosa. Vicente segurava a mão de Fernanda, sentindo o tremor constante em seus dedos frios. Ele tentava manter a consciência, mas a dor e o cansaço ameaçavam puxá-lo para um sono profundo e perigoso. Ele sabia que, se fechasse os olhos, talvez não os abrisse mais. Então, finalmente, a primeira luz do amanhecer riscou o céu. O som de motores se aproximou ao longe. Primeiro fraco, depois mais forte. Vicente prendeu a respiração, rezando para que não fossem os agressores voltando para terminar o que começaram. Mas quando as sirenes ecoaram pela floresta, ele soube que a ajuda tinha chegado. Policiais armados saltaram dos veículos, vasculhando a área com lanternas. Um dos agentes correu até eles, falando algo apressado que Vicente não conseguiu entender. Tudo o que ele sabia era que estavam salvos. Mãos firmes o ergueram, e ele sentiu seu corpo ceder ao alívio e à exaustão. Ele queria falar, queria explicar tudo, mas suas forças se esgotaram. Seu mundo escureceu. Vicente acordou em um hospital. O cheiro de remédios e o zumbido de máquinas preenchiam o quarto. Seu corpo inteiro doía, mas a primeira coisa que procurou foi Fernanda. Ela estava ali, deitada na cama ao lado, pálida e imóvel. Os olhos abertos encaravam o teto, mas pareciam vazios. Ela não era mais a mesma. Os dias seguintes foram uma confusão de depoimentos, exames e uma batalha constante contra o trauma. A polícia foi rápida em capturar os responsáveis. 8 homens com idades entre 18 e 25 anos. Mas a prisão deles não trouxe alívio. Não apagou o que aconteceu. Vicente e Fernanda voltaram ao Brasil, mas nunca mais foram as mesmas pessoas que partiram. A aventura, o desejo de explorar o mundo, a liberdade da estrada, tudo isso morreu naquela noite. E mesmo anos depois, sempre que Vicente fecha os olhos, ele ainda escuta os sussurros na escuridão. Ainda sente os olhos frios o observando da mata. E percebe que alguns pesadelos nunca acabam. A estrada de terra parecia interminável. Os faróis do carro iluminavam apenas o necessário para que enxergássemos o caminho estreito, cercado por árvores retorcidas que se erguiam como sombras silenciosas. O GPS nos guiava até o Airbnb, um chalé rústico no meio do nada, longe do barulho da cidade. Era exatamente o que precisávamos depois de meses de trabalho exaustivo. "É aqui", disse minha esposa, olhando o celular enquanto apontava para uma placa de madeira desgastada, quase engolida pelo mato. O chalé era charmoso à primeira vista, mas havia algo nele que não se encaixava. Talvez fossem as janelas um pouco tortas, ou a forma como o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Quando saímos do carro, senti um cheiro úmido no ar, um leve odor de mofo misturado com terra molhada. O anfitrião havia deixado as chaves escondidas em um vaso ao lado da porta, conforme as instruções no aplicativo. Ao girar a fechadura e entrar, um rangido longo ecoou pelo ambiente. A sala era simples, com móveis de madeira antiga e cortinas encardidas que balançavam com o vento que passava pelas frestas das janelas. "Pelo menos a cama parece confortável", minha esposa brincou, tentando dissipar minha inquietação. Exploramos o local rapidamente. O banheiro tinha um espelho antigo, manchado pelo tempo. A cozinha exalava um cheiro de madeira velha e gordura, como se anos de refeições tivessem ficado impregnados ali. Mas o que mais me incomodou foi um detalhe.
Algumas janelas não fechavam completamente. O cansaço falou mais alto. Comemos um jantar rápido, deixamos as malas no canto e decidimos dormir cedo. O silêncio lá fora era absoluto, mas não trazia paz. Ele parecia vivo, denso, quase opressor. Eu nunca fui de acordar fácil, mas algo naquela noite me despertou de imediato. Um barulho seco vindo da porta da frente. Sentei na cama, tentando entender se havia escutado certo ou se era apenas um sonho estranho. Esperei alguns segundos, prendendo a respiração. Então veio de novo. Um som abafado, como se alguém estivesse raspando as unhas contra a madeira da porta. Meu estômago se revirou. Meu primeiro pensamento foi que poderia ser um animal, talvez um guaxinim ou um cachorro de rua. Mas logo percebi que não era. Os arranhões vinham acompanhados de algo ainda mais perturbador, um gemido baixo e distorcido, como se alguém murmurasse palavras incompreensíveis. Minha esposa também acordou. "O que foi isso?" Ela sussurrou, a voz carregada de sono e medo. Levantei devagar e fui até a sala, tentando não fazer barulho. O chalé estava escuro e a única luz vinha do poste da rua, que lançava sombras alongadas pelas paredes. Meu coração batia forte quando cheguei perto da porta e me abaixei para olhar pelo olho mágico. E foi então que eu o vi. Um homem, parado bem na soleira, balançando levemente o corpo, como se estivesse prestes a desmaiar. Seu rosto estava pálido, os olhos vidrados e sem foco. Ele sussurrava algo entre os dentes, a cabeça pendendo de um lado para o outro. Ele segurou a maçaneta e começou a girá-la, tentando abrir a porta. Meus músculos travaram. "Tem alguém tentando entrar", sussurrei para minha esposa, engolindo em seco. O silêncio do chalé agora parecia prestes a explodir. Meu primeiro instinto foi travar a respiração, como se isso me tornasse invisível. O homem lá fora continuava a balançar o corpo, as mãos trêmulas tentando abrir a porta. O clique metálico da maçaneta girando ecoava pela casa, cada tentativa mais insistente. Minha esposa se aproximou lentamente, segurando o celular com as mãos trêmulas. "Liga para a polícia", sussurrei. Ela começou a discar, mas o estranho lá fora parou de mexer na maçaneta. Seu corpo ficou imóvel por alguns segundos. Então, sem aviso, ele se inclinou para a frente e bateu a testa contra a porta com um estrondo surdo. "Saia da minha casa!" ele berrou, a voz carregada de raiva e desespero. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. "Quem é você?" gritei de volta, tentando soar firme, mas minha voz saiu fraca. "Eu moro aqui", ele rosnou. "Vocês não têm o direito de estar aqui." Minha mente girava. Isso só podia ser um erro. Talvez fosse um morador da região, bêbado, confuso. Mas por que ele estaria tão convicto? "Esse lugar é um Airbnb", tentei explicar. "Nós alugamos essa casa, não estamos invadindo nada." Mas ele não parecia escutar. Seu corpo tensionou e de repente ele começou a esmurrar a porta com força. Os golpes eram tão violentos que a madeira tremia. Minha esposa, com o telefone no ouvido, arregalou os olhos. "A polícia está demorando para atender", ela sussurrou. Eu sabia que, se aquele homem conseguisse entrar, não haveria muito o que fazer. E então, o pior aconteceu. Um estrondo fez a casa tremer. A porta cedeu. O homem tropeçou para dentro, quase caindo no chão. O cheiro forte de álcool e suor tomou conta do ambiente. Seus olhos escuros nos fitaram com um ódio irracional. Foi então que vi. Em sua mão, uma lâmina longa e afiada refletia a luz fraca da sala. Uma faca de cozinha. Minha esposa soltou um grito sufocado. Eu levantei as mãos instintivamente. "Calma, nós só alugamos essa casa. Não queremos confusão." Ele não parecia ouvir. A faca tremia levemente em sua mão, como se estivesse a um segundo de atacar. Minha esposa deu um passo para trás e, sem hesitar, correu para o banheiro. Ouvi o som da porta se fechando e a tranca sendo girada.
Pelo menos ela estava segura por enquanto, mas eu não tinha para onde ir. O homem avançou, os passos pesados e incertos, a faca apontada para mim. Vocês invadiram minha casa! Ele gritou, saliva escapando pelos cantos da boca. Eu precisava fazer algo. O pavor congelava meu corpo, mas o instinto de sobrevivência gritava mais alto. Olhei ao redor, buscando qualquer coisa que pudesse usar. Meus olhos pousaram em um abajur de metal ao lado do sofá. Num impulso, agarrei o objeto e o arremessei com toda a força que consegui reunir. O impacto foi brutal. O abajur acertou sua cabeça e ele cambaleou para trás, levando as mãos à testa. A faca escorregou de sua mão e caiu no chão com um barulho seco. Era a minha chance. Corri para a porta, sentindo o coração martelar contra o peito. Mas antes que eu pudesse sair, ouvi um som que me encheu de esperança. Sirene de polícia. As luzes vermelhas e azuis piscaram do lado de fora, iluminando a casa de forma fantasmagórica. O homem hesitou. Seus ombros caíram e a expressão de fúria foi substituída por algo inesperado. Medo. Ele soltou um soluço. Seus joelhos vacilaram. Então, como se toda a raiva tivesse desaparecido de repente, ele caiu de joelhos e começou a chorar. Os policiais entraram com armas em punho e o renderam sem muito esforço. Minha esposa destrancou a porta do banheiro ainda tremendo. Eu não conseguia me mexer. A única coisa que eu sentia era um frio cortante, subindo pela espinha, enquanto olhava para o homem que quase nos matou. O homem foi rendido sem resistência. 2 policiais o seguraram pelos braços enquanto ele soluçava. Sua expressão agora confusa e perdida, como se não entendesse o que estava acontecendo. Minha esposa saiu do banheiro ainda tremendo, segurando o telefone contra o peito. Seus olhos encontraram os meus, e eu soube que ela estava tentando conter as lágrimas. "Vocês estão bem?" perguntou um dos policiais, enquanto um terceiro pegava a faca do chão e a colocava dentro de um saco plástico. "Acho que sim", respondi, a voz embargada. O policial que segurava o invasor olhou para nós e depois para o homem. "Esse cara mora aqui perto. Ele já teve algumas ocorrências por embriaguez e confusão, mas isso..." Ele balançou a cabeça. "Ele realmente acreditou que vocês estavam invadindo a casa dele?" Eu respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. "Ele gritava o tempo todo que essa era a casa dele", confirmei. O policial olhou para o parceiro que suspirou. "Isso explica muita coisa. Essa casa pertenceu a ele há alguns anos, antes de ser vendida para o atual proprietário. O cara teve alguns problemas, perdeu tudo. Parece que nunca superou isso." Olhei para o invasor, ainda chorando baixinho, os olhos fixos no chão. Não havia mais ódio ali, apenas tristeza e confusão. A informação me atingiu como um soco no estômago. Ele realmente achava que ainda morava ali. "Nós precisamos ir embora", minha esposa sussurrou, agarrando meu braço. Eu concordei. Ficar ali um segundo a mais parecia impossível. Enquanto os policiais levavam o invasor para a viatura, começamos a juntar nossas coisas às pressas. O anfitrião do Airbnb chegou pouco depois, alarmado com a situação. "Meu Deus, eu nunca imaginei. Me desculpem, eu..." Ele balbuciava, olhando para a porta arrombada. Nós não respondemos. Apenas jogamos as malas no carro e saímos dali sem olhar para trás. Mas a sensação de que algo ainda estava errado não me abandonou. A estrada parecia mais escura do que antes. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio, cada um preso em seus próprios pensamentos. Minha esposa olhava pela janela, mordendo os lábios, como fazia quando estava nervosa. Eu mantinha as mãos firmes no volante, mas minha mente estava presa no momento em que a porta se abriu. No brilho metálico da faca, no olhar vazio do homem. Depois daquela noite, dormir nunca mais foi a mesma coisa. Toda vez que nos hospedávamos em um novo lugar, minha esposa verificava cada tranca, cada janela,
cada canto escuro da casa. E eu sempre acordava de madrugada, com a sensação de que havia alguém parado do lado de fora da porta. Às vezes, eu chegava a ouvir os arranhões. Mas quando olhava pelo olho mágico, não havia nada. O que você faria se estivesse no meu lugar? Deixe nos comentários. Se alguém me contasse essa história antes de eu vivê-la, eu diria que era exagero. Mas aconteceu. Aconteceu comigo e com a minha esposa, Lívia. E até hoje, sempre que lembro daquela noite, um arrepio percorre minha espinha. Era para ser uma simples viagem. 5 horas de estrada até o interior para visitar a família. Pegamos o carro perto das 7 da noite, já escuro, mas nada preocupante. A estrada era longa, cortava vales e serras, e com a lua cheia iluminando tudo, o caminho parecia até bonito. Lívia ligou o rádio e seguimos conversando sobre coisas do dia a dia. O silêncio da estrada só era cortado pelo som do motor e pela nossa voz. Até que, sem aviso, o rádio começou a falhar. O chiado tomou conta dos alto-falantes, como se algo estivesse interferindo no sinal. Estranho, murmurei, mexendo nos botões para mudar a estação. Nada, só chiado. Desliguei o rádio, mas a sensação de estranheza permaneceu. A temperatura dentro do carro parecia ter caído e um arrepio percorreu meu braço. Olhei pelo retrovisor e foi aí que vi uma sombra. No começo, achei que fosse algum reflexo estranho, mas não. Ela estava ali, escura, sem forma definida, acompanhando o carro. Engoli seco. Lívia, você está vendo isso? Minha esposa virou-se lentamente e no momento em que seus olhos encontraram a coisa, ela ficou pálida. Foi ali que percebi. Não estávamos sozinhos. Lívia agarrou meu braço com força. Marcos, isso está seguindo a gente. Pisei no acelerador. O motor rugiu e o carro disparou pela estrada, mas a sombra continuava ali. Não era um carro, não era um animal, era algo. Aos poucos, percebi que não se movia como algo físico. Ela não tinha pernas, não tocava o chão. Era como se deslizasse no ar, sempre na mesma distância de nós. Isso não faz sentido, murmurei, sentindo meu coração disparar. Lívia apertou os olhos e começou a rezar baixinho. Pai nosso que estais no céu. A voz dela era um sussurro trêmulo, e eu sentia o medo tomar conta do carro como uma névoa sufocante. Tentei olhar melhor pelo retrovisor, mas a coisa sempre parecia distorcida. Quando piscava, parecia se mover levemente, como se estivesse mais próxima. A cada quilômetro percorrido, a presença permanecia ali. Não emitia som, não revelava um rosto. Apenas observava. A estrada parecia interminável. O GPS indicava que ainda faltavam 3 horas de viagem, mas algo me dizia que não chegaríamos até o fim sem pagar um preço. A coisa não desaparecia. Cada vez que olhava pelo retrovisor, meu peito se apertava. Era como se estivesse mais perto, mesmo sem se mover. Minha mente tentava encontrar explicações lógicas. Reflexo do vidro? Fadiga? Mas não. Lívia também via. Ela estava ali. O silêncio dentro do carro se tornou insuportável. Apenas o som do motor e a respiração pesada de Lívia quebravam a quietude sufocante. Então, algo aconteceu. Os faróis piscaram 2 vezes. O motor do carro engasgou, mas não parou. Minhas mãos apertaram o volante com força. Isso não está certo, murmurei. Lívia, ainda segurando o crucifixo no peito, se encolheu. Marcos, essa coisa, ela quer alguma coisa da gente. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. E então senti uma presença no banco de trás. Foi como um arrepio intenso subindo pela minha coluna, um frio que não fazia sentido.
O pavor tomou conta do meu corpo. Algo estava com a gente no carro. Engoli seco e, com a respiração trêmula, olhei pelo retrovisor. Meu sangue gelou. A silhueta estava dentro do carro. Meu instinto foi virar para trás, mas Lívia gritou: "Não olha!" Minhas mãos tremiam no volante. Meu peito subia e descia rapidamente. "O que a gente faz?" perguntei, tentando controlar o pânico. O carro começou a perder velocidade, como se algo estivesse puxando para trás. A força do motor lutava contra uma resistência invisível. Lívia apertou o crucifixo contra o peito e fechou os olhos. "Pai nosso, que estais no céu." A estrada parecia cada vez mais longa, como se nunca fôssemos sair dali. Foi então que algo novo aconteceu. O rádio, que antes só chiava, agora transmitia sussurros. Palavras desconexas, ditas num tom baixo e rouco, tomaram conta do carro. "Vocês não deveriam estar aqui." O som vinha de todos os lados, como se algo estivesse dentro do carro. Eu precisava sair dali. Precisava fugir. Pisei fundo no acelerador. O motor rugiu e o carro disparou na estrada escura. Mas a presença continuava com a gente. O velocímetro marcava 120 km/h. O carro rugia na estrada, mas nada parecia nos tirar daquela sensação de prisão invisível. O rádio ainda sussurrava palavras incompreensíveis, misturadas com um chiado perturbador. Meu peito queimava de medo, as mãos estavam suadas no volante e Lívia, encolhida no banco do passageiro, soluçava entre orações. Foi então que os faróis iluminaram algo à frente. Uma figura parada no meio da estrada. O coração quase parou. Era alta, esguia, completamente escura, como se absorvesse a luz. Não tinha rosto, não tinha olhos, apenas estava lá. Meus reflexos entraram em ação. Girei o volante com tudo. O carro derrapou, os pneus cantaram, a traseira balançou perigosamente. Quase saímos da pista. Quando recuperei o controle, olhei pelo retrovisor. A figura ainda estava lá, parada, nos observando. Lívia não conseguia parar de chorar. "Isso não é real, isso não é real", repetia, como se quisesse convencer a si mesma. Mas era. E o pior, o relógio no painel parou de marcar o tempo. O GPS congelou. A estrada parecia não ter fim. Por um momento pensei que jamais sairíamos dali. Mas então, sem aviso, as luzes de uma cidade surgiram no horizonte. E no mesmo instante a coisa desapareceu. As luzes da cidade nunca pareceram tão reconfortantes. Assim que passamos o primeiro poste de iluminação, a sensação de opressão desapareceu. O rádio voltou ao normal. O relógio no painel funcionava de novo. Estacionamos perto de um posto de gasolina. Eu desci do carro com as pernas trêmulas. Minhas mãos ainda estavam suadas e meu peito arfava como se eu tivesse acabado de correr quilômetros. Lívia chorava baixinho, segurando o crucifixo. Olhei ao redor. Tudo parecia normal. Pessoas abastecendo seus carros, um atendente bocejando no caixa. Nada indicava que acabávamos de sair do pior pesadelo das nossas vidas. Respirei fundo e abri o porta-malas para pegar água. E foi então que percebi. As marcas de poeira no carro estavam diferentes. Na lateral, onde antes só havia sujeira da estrada, havia marcas de mãos. Eram várias, pequenas e grandes, como se algo tivesse nos tocado o tempo todo. Lívia viu e desabou em lágrimas. Fechei os olhos por um instante. Eu sabia de uma coisa: nunca mais passaria por aquela estrada. Mas até hoje, quando dirijo sozinho à noite, não consigo evitar olhar pelo retrovisor, porque tenho medo do que posso ver.